500 dias de Bolsonaro. Esse é o vídeo que existe para desagradar a todos. As respostas são complexas, muita coisa nos bastidores que a gente não tem a menor ideia. E esse vídeo é o melhor que nós conseguimos concluir até agora. O objetivo do vídeo não é dar veredito em nada, e sim colocar a bola em jogo para você pensar junto com a gente, concordando, discordando, argumentando. Quem era Bolsonaro? Até alguns anos atrás, ele era um Zé Ninguém. Estava lá no Congresso, no meio de 500 pessoas. Era o que chamava-se de baixo clero, defendendo os interesses da base dele, de pouca expressão no Brasil. Agora, em 2018, se formou uma gigantesca brecha política. Abriu uma porta gigante e ele entrou. Como ele fez isso? Se apresentando como o primeiro candidato a presidente com viabilidade eleitoral com perfil conservador. Não tinha isso na política de forma expressiva. É o cara que vem com valores como a família, né? Ó, você que é da família brasileira e odeia esse negócio de kit gay, você que acha que os professores todos são comunistas e estão doutrinando nossos filhos, essa galera que fala que não pode zoar com nenhuma minoria, mas com o cristianismo pode. Então todo esse caldeirão de ressentimento contra toda essa cultura, esse caldo de cultura de esquerda, que a pessoa não tinha voz, ele se tornou um representante disso. A ideia da criminalidade, a bandidolatria, a idolatria a bandidos, né? Sempre, todas as leis sempre protegendo o bandido, sempre dando mil direitos, e o cidadão direito tem que ficar trancado em casa com medo, no meio de um dos maiores índices de assassinato do mundo, né? O Brasil estava matando mais de 50 mil pessoas por ano, como se fosse uma guerra do Vietnã inteira. Todos os 20 anos de guerra do Vietnã que os Estados Unidos teve, todo ano morria no Brasil. Então ele veio com essa, ó, bandido tem que se ferrar e acabou, bandido boa, bandido morto. E isso teve bastante tração numa fatia do eleitorado. Porque até então o cardápio da democracia brasileira só oferecia uma falsa dicotomia entre PT e PSDB, como se essas fossem as opções. E na verdade é uma escolha entre blocos muito próximos. Uma esquerda um pouco mais raiz, a outra um pouco mais moderada, mas ambas baseadas essencialmente na social-democracia, que de um lado agradava os mais pobres com programas sociais, né? Vamos dar vale isso, vale aquilo, bolsa isso, ok? E do outro lado, agradava alguns grandes empresários amiguinhos do poder, com dinheiro barato, subsidiado pelo povo, perdão de dívidas fiscais e licitações fraudulentas em que todo mundo ganhava muita grana. Tudo isso funcionava como um sistema corrupto do famoso presidencialismo de coalizão, que significa que você elege o cara, aí tem um congresso totalmente centrão, fisiológico, corrupto, e para você governar, você precisa comprar esse congresso. Seja com malas de dinheiro, como no mensalão, você vai lá e manda seu assessor levar uma mala cheia de dólares para o sujeito votar com você, conforme o governo quer, ou loteando o governo, como se fosse um gado de corte, né? Você chega para um partido e fala, aí PP, tá aqui o A100, aí PMDB, tá aqui a picanha, e pro outro você dá o filé mignon. Você trata o governo como se fosse uma vaca que vai ser fatiada lá para a galera faminta do centrão, os ministérios, as estatais, e aí elas vão sendo saqueadas, vão sendo roubadas sistematicamente para alimentar máquinas de propaganda partidária, reeleição, para a galera também poder viver no bem bom, como por exemplo o Petrolão, que junto com o escândalo que teve na ex-União Soviética, foi o maior escândalo de corrupção da história humana. Enquanto isso, o cidadão comum vinha sendo ignorado, pagando seus impostos em dia, uma taxa das maiores do mundo, para bancar essa farra toda. Uma classe que paga muito, não recebe nada em troca, e o Bolsonaro ele surge então, na visão desse grupo, como a única opção viável eleitoralmente, com essa ideia que ele vendia de vamos acabar com tudo isso que está aí, vamos pegar um cara que é de fora e vamos juntar o conservadorismo, né, dos costumes com uma outra força que estava emergente, que a gente pode chamar de lavajatismo. O lavajatismo foi uma luz na visão de todo esse mundo de gente aí sem bandeira, sem representação, de esperança de ver uma política um pouco mais limpa. Ela começou a ver na Lava Jato políticos graúdos sendo presos. Imagina o que é isso na cabeça de um cidadão de classe média brasileira, você começar a ver os poderosos indo para a cadeia. Não só o Lula, que veio depois, mas os políticos mais poderosos do Brasil, Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Os maiores empresários do Brasil, Marcelo Odebrecht, dono de construtora. José Dirceu, um dos líderes do PT, começou a ir altos funcionários públicos, presidente de estatal, diretor de estatal, quer dizer, os graúdos, aquela galera do crime do colarinho branco, que ao longo de séculos dizia-se que nunca vai para a cadeia no Brasil, a Lava Jato começou a colocar essas pessoas na cadeia, e claro, o grande símbolo da Lava Jato foi o juiz Sérgio Moro.
E um terceiro grupo, além dos conservadores, dos lavajatistas, veio a galera do perfil liberal, que dizia que queria ver o governo saindo do cangote das pessoas, né? O liberal enxerga o governo brasileiro com toda essa carga tributária, toda essa burocracia, toda essa encheção de saco em quem quer produzir e trabalhar no Brasil, vê como se fosse um vampiro lá com as mãos apertando o pescoço de quem produz. Essas três forças juntas viram naquele momento o Bolsonaro como sendo a opção mais viável para mudar tudo isso que está aí. E para chegar lá, o Bolsonaro realmente fez uma coisa incrível. Ele desbancou estruturas partidárias milionárias, campanhas que eram feitas com 10, 20, 30, 50 milhões de reais, e usando o poder das redes sociais e de uma legião de pessoas que acreditavam nisso, espalhando uma mensagem que os adversários foram ignorando, foram ironizando. Um atrás do outro, os grandes pensadores, os grandes cientistas políticos falavam, não, Bolsonaro é só fogo de palha, ele vai sumir rapidinho. Então, em um ambiente muito polarizado, em que o antipetismo estava no seu grau máximo, Bolsonaro se colocou, através do seu discurso, através daquele jeitão dele, franco, de falar o que pensa e falar um monte de bobagem, ele foi visto como uma opção muito mais atraente e competitiva do que os moderados, Álvaro Dias, Meirelles, João Amoedo, o próprio Alckmin, que muita gente via como mais do mesmo. E foi notável a total desconexão com a realidade dessa imprensa e seus especialistas. Eles não identificaram o que estava acontecendo. Cada um na sua bolha, falando com seus pares do absurdo que era o fenômeno Bolsonaro, eles não entenderam o que significava o Bolsonaro, que era uma reação de ódio e raiva do cidadão comum contra um sistema que estava estuprando todo mundo dia e noite. Apesar disso, claro, o Bolsonaro sempre foi um candidato polêmico com alta rejeição. Inclusive, diz muito sobre o nosso sistema político que os dois candidatos a presidente mais rejeitados do Brasil eram Haddad e Bolsonaro. E quem nós levamos para o segundo turno? Haddad e Bolsonaro. É um símbolo e um sintoma da polarização e do grau de rancor que tem na nossa política. É uma política que não consegue construir centros, que não consegue congregar, e sim vai para o embate e para o ataque o tempo inteiro. E no segundo turno, como em qualquer país do mundo, o segundo turno é uma competição de quem é menos odiado. É um concurso de beleza ao contrário. Quem é menos rejeitado leva, e Bolsonaro competindo com o petismo, não contra Haddad, não é Haddad que estava lá sendo julgado no segundo turno, era o petismo. E Bolsonaro ganhou, como a gente sabe. Bolsonaro é qualificado para o cargo, ele é preparado, ele poderia estar nessa cadeira, independentemente de ser de direita, de esquerda, de ser liberal, fascista, o que quer que seja, ele poderia estar nessa cadeira? Não. Isso é auto-evidente. É tipo, se a gente fosse pegar um exemplo, imagina que tem um Boeing voando e tem um piloto que estava sempre roubando até o combustível do avião, estava botando em risco a vida de todo mundo. Estava claro que era uma questão de tempo até o Boeing se espatifar no chão. Os passageiros, num dia de saco cheio, se juntam e jogam o piloto pela janela. E não tem comando. E aparece Bolsonaro, que nunca tinha pilotado avião nenhum na vida, ele faz sinal da arminha, ele promete aquilo vai ser roubo de combustível, essa bandalheira aí desses caras que estavam roubando. Chama um sujeito chamado Paulo Guedes, fala assim, ó, esse aqui vai cuidar aqui da navegação do avião, vamos colocar ele na rota e não vai mais ter roubo. Vai ser ótimo, maravilhoso, e todo mundo volta no cara, e o cara vira presidente. Ele já pilotou um Boeing alguma vez na vida? Não, nunca. Ele já pilotou qualquer avião? Nunca. Ele tem pelo menos brevet de piloto? Ele é formado nisso? Não. Ele não tem qualificação para esse cargo. E realmente, assim, trazendo para a realidade concreta, se você chegar para pessoas em países mais sérios, né, do que o Brasil e a Europa, no Japão, na Austrália, até mesmo na China, que é autoritária, você pega um currículo, você fala, o que esses caras fizeram na vida? Você vai ver lá, olha, o cara foi um prefeito de sucesso, aí ele virou um governador, se mostrou de sucesso, aí ele geriu uma grande empresa, aí pegou um ministério. Existem passos que vão sendo dados para que a pessoa esteja preparada para o cargo mais difícil do Brasil. Bolsonaro, ele foi militar por um tempo, saiu em circunstâncias aí bastante polêmicas para lá ou para cá, não foi uma grande carreira. Virou deputado, ficou quase 30 anos como deputado, lá no Baixo Clero, ia para Brasília, conversava daqui, conversava dali, aprovou 2 leis em 30 anos de pouca expressão. É um currículo muito júnior. Ele nunca geriu nada, ele não sabe o que é pegar uma equipe e fazer acontecer alguma coisa na prática, ele não sabe executar algo. Como chefe do executivo, ele tem que saber juntar um grupo de pessoas excepcionais, dar direcionamento, acompanhar, ver no detalhe, conciliar
diferentes visões, ser um apaziguador, ele precisa ser um líder. E não é uma crítica isso contra o Bolsonaro especificamente, porque não é que a Dilma antes era muito melhor, nem o Lula, eles não eram qualificados. Nenhuma empresa vai colocar um cara como presidente sem ter um belíssimo currículo de experiência comprovada. Ele não tem experiência comprovada em gerir nada, ele nunca geriu, ele nunca tocou nenhuma barraca de cachorro-quente. Assim como outros anteriores. É por isso que a gente está nesse desastre. A gente não consegue, nós eleitores, filtrar candidatos que tenham experiência para fazer o trabalho. Veio o primeiro ano, ele fez uma coisa muito certa no começo, ele realmente colocou o ministério, apesar de ter alguns patetas lá no ministério, a maioria dos ministros, especialmente os mais importantes, os mais relevantes, ele colocou pessoas técnicas, qualificadas e deixou a galera trabalhar. Essa foi a parte boa, que ele deveria ter continuado fazendo. Então o Guedes dava a rota lá da economia, o Moro estava lá na segurança, você tinha uma Tereza Cristina na agricultura, o Mandetta na saúde. Você tinha caras bons, isso foi o maior mérito dele disparado, ele não loteou o governo, ao contrário de outros governos anteriores. E ele ficava lá fazendo gracinha no Twitter. Então ele falava do Golden Shower, ficava brigando com a Greta Thunberg sobre a Amazônia, chamando a mulher do presidente da França de feia. A imprensa ficava escandalizada, o Bolsonaro falando uma bobagem por dia. Mas embaixo da superfície da gritaria das redes sociais, o Avião Brasil estava indo no caminho certo. O desemprego caindo, a inflação caindo, os juros caindo, a economia cresceu pouco, sim, mas por que ela cresceu pouco? Porque o setor privado cresceu muito e o governo, que é a fonte de grande ineficiência, estava diminuindo. Até os assassinatos. O Brasil teve 10 mil assassinatos a menos em 2019. São 10 mil cadáveres a menos de pessoas chorando em cima de caixão. Foram grandes vitórias. Claro que já tinha alguns sinais de que a gente tinha uma liderança complicada. Quem estava lá próximo ao presidente, mesmo aliados que estavam apoiando o governo, tudo, nos bastidores, sempre falavam: esse cara é meio doido, esse cara não quer saber de governar. Eu trago aqui os projetos, presidente, vamos ver aqui o projeto de tal. Ele, não, tá. Não tinha paciência, não tinha saco, não tinha habilidade de gerir. Isso é uma coisa que você cria, não é que você tem do nada. Se você pegar um cara que é da natação e mandar ele jogar vôlei do dia para noite, ele não vai jogar vôlei. Não era preparado para fazer o que ele precisava fazer. Nenhum líder treinado do mundo decide alguma coisa que diz respeito ao ministério sem falar com o seu ministro. Os ministros do governo Bolsonaro estavam descobrindo as decisões da sua pasta pelo jornal. Isso é um absurdo, isso não existe. Ok, assim foi o primeiro ano, com os adultos fazendo o que tinha que fazer, o presidente nas redes sociais, a mídia escandalizada, mas o Brasil estava caminhando para ir numa direção boa. Mas a gente sabe que veio a tempestade da China, né, o coronavírus, e precisava de mais do que ele. Precisava de um piloto melhor. A verdade é essa. Não é mais um momento de um político em campanha que fica xingando o adversário, mitando. Precisa de um líder de verdade. Um líder que una o país, que dê direção, que congregue. E ele não estava à altura, simplesmente. O Brasil começou a sair do rumo rapidamente. Bolsonaro estava fadado a ser perseguido ao governar? Era uma coisa escrita em pedra que ele ia ser perseguido? Sem dúvida, sim. Ele ia ser perseguido mesmo. A esquerda raiz, que perdeu o poder e quer voltar, certamente ia fazer tudo para derrubar o cara. E se ele seguisse a promessa dele de ter um ministério técnico, de não lotear, de não dar espaço para corrupção, sem dúvida o Centrão também ia ficar contra ele. Então, assim, não tenho dúvida de que pelo menos ia ter X mil pessoas batendo nele dia e noite. Só que o que ele fez foi transformar X mil pessoas em 10x. Desnecessariamente. Ele aumentou 10 vezes os inimigos dele. Ele jogou uma boa parte do campo de apoiadores dele para a oposição, pela forma extremamente arrogante do discurso dele e dos seus bolsominions. Uma visão de que se você não se ajoelhar perante o Deus Bolsonaro, se você não concordar com tudo que ele fala, se não for Deus no céu e Bolsonaro na terra, se você apontar as coisas óbvias em que ele está falhando, como por exemplo prestigiar manifestações que pedem um golpe de Estado, a volta da ditadura, o que é um absurdo, é inaceitável. Então você é um comunista, você é um traidor. E um por um eles foram jogando pessoas para esse lado. Um atrás do outro. Podemos citar aqui 30 novos comunistas. A lista de comunistas oficiais foi aumentando dia a dia. Os ministros começaram um por outro. A hora que você sai do governo, você vira um comunista. O Mandetta, agora o Nelson Teixe, que ficou menos de 30 dias no governo, já virou comunista porque não abraçou a cloroquina. Se você não se ajoelha para o Bolsonaro, ou para a cloroquina, ou para o nióbio, ou qualquer merda que ele fala, você vira comunista. E o Moro, a peça mais importante que saiu até agora do governo, porque ele é o grande ícone do lavajatismo. O Moro é um divisor de águas.
você racha a base do Bolsonaro. A galera que era lavajatismo já começa a pensar duas vezes. Poxa, mas o Moro é o grande ícone do combate à corrupção. Se o Moro sai acusando o governo de estar cobertando os filhos do presidente, de estar interferindo na Polícia Federal, de estar não se mexendo contra a corrupção, então é sinal de que esse governo já não merece minha confiança. E claro que Moro, sim, foi bastante oportunista nesse episódio, né? Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo com aquela coletiva de imprensa da saída, que ele saiu de forma ainda acusando o chefe, né? Se você quer sair de um governo, você fala, olha, eu estou com divergências aqui de visão, do que eu penso para a área, então eu vou sair, mas eu desejo boa sorte para o governo. Sim, você sai com elegância. Ele saiu atirando, ele saiu colocando a merda no ventilador, sabendo que isso ia realmente balançar o governo e piorar a situação do país. As provas vão dizer, ao longo do tempo, se ele tinha razão ou não. Se ele tem provas realmente contundentes de crime do presidente, tem mais é que sair mesmo. Se ele não tiver, então ele foi um grande responsável, talvez por motivações próprias. O tempo dirá. E assim foi que o barco foi afundando. O governo foi perdendo popularidade rapidamente, que é uma coisa bastante estranha, porque em grandes crises externas, os governos ganham popularidade. Quando tem guerra, quando tem desastre natural, quando tem pandemia, o natural é as pessoas se voltarem para o governo, se unirem em torno do presidente, e o presidente ganhar visibilidade e popularidade, que é o que está acontecendo com quase todos os líderes do mundo. Eles estão subindo na aprovação popular, mesmo os conservadores de direita. Todo mundo está subindo na aprovação e o Bolsonaro despencou. Isso é uma prova da incompetência dele como comunicador presidente. Como que o Bolsonaro é como comunicador de campanha? Espetáculo. Poxa, o cara ganhou a eleição num dos maiores países do mundo com 2 milhões de reais. Como que ele é como presidente? É uma catástrofe. Como é que ele lidou com o corona? Ele passou uma mensagem que, se ele explicasse direito para as pessoas, tem méritos. Galera, não adianta trancar todo mundo em casa, isso aqui não é Europa, nós somos um país pobre, as crianças precisam comer, a gente tem muito miserável no Brasil, não adianta parar a economia, porque quem vai produzir a comida, quem vai produzir o remédio, como é que as pessoas vão sobreviver, não adianta salvar 10 mil de corona e matar 50 mil de fome, vamos ter que ter um equilíbrio, vamos intercalar quarentena com medidas de abertura. Essa é a mensagem correta, sempre com respeito aos mortos, sempre mostrando os prós e contras. Essa mensagem ele teria ganho a parada, mas como diz o próprio Rodrigo Constantino, ele é um dos mais próximos a Bolsonaro, que mais apoia, que mais defende, ele fala assim, olha, o Bolsonaro quando vê uma caixa de banana lá do outro lado da rua, ele sai correndo só para escorregar. Parece que ele só vive na polêmica, só vive na mitada. Do corona, a insensibilidade do discurso dele é horrível. Ah, é só uma gripezinha, é só um resfriadinho, já vai passar, não vai morrer mais que 800 pessoas. E daí, não sou coveiro, o que você quer que eu faça? É horrível. E ele não faz um meia-culpa, ele não chega em nenhum momento e admite que ele estava enganado no começo. E tudo bem, nós somos seres humanos. Hoje nós temos crianças já passando fome por conta do corona. Tem uma ONG que nós estamos próximos que escreveu dizendo que o pão velho acabou, que as crianças estão passando fome, que são assistidas. Famílias que não têm comida na mesa porque não conseguem mais trabalhar. Tudo isso encontraria no presidente o melhor embaixador possível para uma política mais balanceada. Mas hoje não. A forma incompetente, atropelada, insensível que ele se comunicou, jogou no lixo a narrativa correta da gente ter soluções inteligentes e equilibradas. Bolsonaro, como comunicador, está cavando a própria cova e aumentou o número de inimigos desnecessariamente. Bolsonaro é honesto? Sim e não. Aconteceram rachadinhas no gabinete do filho do Bolsonaro? Tudo indica que sim. Algumas práticas de nepotismo, de indicar o carinha aqui, pequenos abusos, aconteceram. Depois de 30 anos na política, com os filhos lá tudo na política, achar que ele é a freira no puteiro é de uma ingenuidade enorme. Mas existe uma falácia, uma mentira, chamada a falácia da escala, da diferença monumental de escala. Se você coloca de um lado um barquinho de papel e do outro lado um transatlântico, e fica gritando, é tudo igual, é tudo embarcação, olha só, eu avisei, olha só, embarcação, barquinho, flutua, transatlântico, flutua, é igual, é igual, é igual. Entendam isso, se você chegar e falar, olha, o filho do presidente nomeou um cara, fez a rachadinha, só para conceituar que rachadinha é o seguinte, o Flávio Bolsonaro chega lá pro Zé, que é apoiador dele, e fala assim, ô Zé, eu sei que você tá ganhando 2 pau aí agora, você não quer ganhar 10 mil aqui no meu gabinete, eu tenho uma vaga de 10 mil, e aí você fica com 5 e os outros 5 você dá lá pro Queiroz que vai ajudar a minha campanha. Isso é rachadinha. Isso tem que ser punido. Isso é corrupção. Ocorreu rachadinha? Provavelmente sim. Tem que ser punido? Sim. A maioria esmagadora dos políticos faz isso? Faz. Hipocrisia, ficar pegando só o cara. Mas também ele é o filho do presidente, então chama a atenção, normal.
Agora, você comparar isso, a rachadinha do gabinete do filho do presidente, do filho, e falar que é igual ao PT, comprando sistematicamente o Congresso inteiro com malas de dinheiro, aparelhando as estatais, cobrando dezenas de bilhões em propina, financiando projetos em países estrangeiros ditatoriais, assaltando o país inteiro, deixando o Brasil na lona para não conseguir ter dinheiro para enfrentar o coronavírus. Você falar que a mesma coisa é de uma desonestidade gloriosa. O governo Bolsonaro, por mais que você odeie e você aponte o dedo para todas as coisas toscas que ele fala, comunicação horrível, insensibilidade, tudo isso que ele faz, é um dos governos com menos escândalos de corrupção da história. Tá lá, é evidente. Quantos escândalos de corrupção estouraram até agora em 500 dias de governo? Qual governo anterior não tem escândalo de corrupção? Os ministérios são técnicos, não tem lá nomeação política, os caras não ficam loteando. Quantos governos fizeram isso até agora? E a aproximação com o Centrão? O que isso significa? Chegar perto do Centrão, distribuir cargos, ficar amigo dos líderes partidários, isso é um descumprimento do que ele prometeu? Sim, é um descumprimento. O governo foi eleito com a promessa de fazer um ministério técnico, independente, de não lotear mais o governo. Esse foi um dos grandes centros da política Bolsonaro. E agora ele está, em parte sendo obrigado, em parte optando a virar o curso. Sem isso ele está ferrado, ele está desesperado, ele está perdendo a aprovação popular, em grande medida pelas bobagens que ele mesmo fez. E ele achou que ia governar em cima do povo, pressionando o Congresso, as boas propostas, não deu certo. Hoje, ou ele dá os cargos, ou ele não governa. E ainda vai perder o poder, provavelmente. Ele está bem preocupado. Então, nesse sentido, o governo Bolsonaro vai acabar ficando mais parecido com todos os anteriores que governaram loteando o poder para os parlamentares. Por outro lado, claro, se um Congresso está aprovando as coisas que precisam ser aprovadas, isso é bom do ponto de vista de funcionar o governo. O nosso povo precisa que o governo funcione, que as leis importantes saiam, que outras sejam revogadas. Então o Brasil, nesse sentido, vai ficar numa certa normalidade ruim, com alguns lados bons também. E por fim, vale lembrar que não é só o Bolsonaro que tem culpa por esse cenário. Essa é uma história em que não tem um presidente herói e também não tem um presidente demônio. Os outros dois poderes não ajudam em nada. Pelo contrário, o judiciário se metendo em tudo, achando que o cara virou legislador, passando por cima do executivo, dizendo quem que o presidente pode nomear, quem não pode, com base num crime futuro. Faz, você não pode nomear esse ministro porque ele pode no futuro vir a cometer um crime. Isso é um absurdo. Isso não existe. Com ministros para lá de suspeitos, cheios de enrosco e corrupção, uma das instituições mais privilegiadas do planeta, onde a gente tem lá um Supremo que se acha que é rei do universo, decidem o que eles quiserem, ferram as pessoas comuns do jeito que quiserem, com seus exércitos de motoristas, de copeiros, de faxineiros, de ascensoristas, de professor de ginástica lá no Supremo, com seus milhares de funcionários bancando aquele luxo nababesco enquanto o nosso povo morre de fome. O legislativo, com a sua fome de cargos e verbas, com a saudade do toma lá da cá, travando pautas importantes para o país, legislando em prol dos políticos, em prol dos altos funcionários públicos. É um legislativo que não abre mão do fundão eleitoral. As crianças morrendo de fome em nosso país, os caras não abrem mão do fundo partidário. E esses caras não foram colocados lá pelo Bolsonaro. Fomos nós. Nós apertamos o número deles e o botão confirma. Vamos fazer um meia-culpa. A nossa falta de engajamento, a nossa falta de conhecimento, aquele papinho do é tudo igual, ninguém presta, não me interesso por política. Nós escolhemos cada um dos bandidos que está agora nos sugando sangue. Então vamos olhar um pouco para o nosso umbigo também. Pobre Brasil, com essa combinação aí que nós temos. Enfim, essa é uma história sobre pessoas reais, imperfeitas, em um país real, imperfeito. É o resultado da análise mais honesta que a gente conseguiu fazer, dentro das nossas limitações, sem rabo preso com ninguém, sem puxar o saco de ninguém, tentando dar os dois lados de cada questão e tentar entrar um pouco mais a fundo, abaixo da superfície do que as manchetes de jornal mostram. Esperamos que você que acompanhou até aqui tenha sido provocado pelos nossos comentários, concordando com tudo, ou com parte, ou com nada. Entre para o debate, para a reflexão, assim que a gente cresce. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.